8 de dezembro de 2025, nesta segunda-feira da segunda semana do tempo do Advento, a igreja celebra a solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! Segundou! Louvado seja Deus nos encontrarmos novamente, virtualmente, para ouvirmos a palavra de Deus, meditarmos sobre ela. Sintam-se todos vocês bem acolhidos, na paz de Jesus. Iniciemos este nosso encontro no início dessa semana abençoada, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 3, versículos do 9 ao 15 e versículo 20. O Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos celebrando a solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Louvado seja Deus, né? Uma solenidade muito bonita e, inclusive, é dia de preceito, né? Se você tiver oportunidade, vá até a igreja, participe da Santa Missa, né? Se não tiver nenhuma causa justificável de se ausentar, participe para que esteja em comunhão com a igreja. E nós escolhemos esse texto da primeira leitura para poder refletir. O livro do Gênesis, gente, é o primeiro livro da Bíblia, né? Ele narra as origens do mundo, da humanidade, da aliança de Deus com o seu povo. Então, o livro de Gênesis foi escrito provavelmente entre os séculos 10º ao século VI antes de Cristo, como tradição oral compilada, né? Então, no contexto da solenidade da Imaculada Conceição, ele enfatiza a criação, a imagem de Deus e a queda, constatando o pecado original com a graça preservadora de Maria. Maria chamada a nova Eva, né? Que restaura a humanidade pela sua pureza imaculada, pela sua obediência, né? A perícope que nós ouvimos hoje, Gênesis 3, do 9 ao 15, e também o versículo 20, essa perícope descreve as consequências da queda no Jardim do Éden, tá? Então, um confronto de Deus com Adão e Eva após o pecado, a maldição da serpente e o proto-evangelho, né? Gênesis 3,15. Então, a primeira promessa de redenção, tá? O versículo 20 que nós ouvimos, inclusive, nomeia Eva como mãe dos viventes. Então, essa perícope, minha gente, ela é fundamental para este dogma
para a fundamentação desse dogma da Imaculada Conceição, né? O proto-evangelho anuncia a inimizade entre a descendência da mulher, ou seja, Maria, e a serpente, que é Satanás, né? Com Maria preservada do pecado original, que esmaga a cabeça do mal pela graça de Cristo, invertendo a desobediência de Eva. Então vamos lá, versículos do 9 ao 13, né? O Senhor chama o homem e pergunta: onde estás? Né? Chama Adão, né? Então Deus, ele inicia um diálogo misericordioso, não punitivo, tá? Revelando a responsabilidade humana pelo pecado. Então Adão e Eva, eles transferem a culpa, simbolizando a ruptura da comunhão com Deus e entre si, introduzindo o pecado original que afeta toda a humanidade. Então isso contrasta com Maria Imaculada, que não cede à tentação, né? Minha gente, nessa solenidade da Imaculada Conceição, nós somos convidados a refletir sobre como o pecado nos faz esconder e culpar os outros, né? Quantas coisas na nossa vida não deram certo, né? Não é verdade? E quantas vezes nós ficamos culpando as pessoas X, Y, Z, tal. Ora, é uma questão de hombridade. Eu escolhi um mau caminho, eu fiz errado, né? Algo que eu não devia ter feito, e eu estou colhendo as consequências, ponto. Mas como que é difícil ter hombridade para poder assumir-se pecador e assumir que o pecado que nós cometemos, né, provoca consequência em nós. E mais do que isso, como é difícil nós assumirmos que Deus não tem nada a ver com isso. É ou não é verdade? Nós olharmos toda a tradição bíblica, né? Agora, em Adão e Eva, que é a primeira, que é a apresentação do lado pecaminoso da humanidade, né? E depois toda a tradição bíblica, né? O povo sempre está questionando a Deus, mas Deus não sei o quê, mas Deus não sei o quê, mas Deus esqueceu da gente, mas o Senhor se ausentou, o Senhor... Olha, minha gente, Deus não tem nada a ver com muitas coisas da nossa vida, sobretudo com as coisas concernentes às nossas escolhas, né? Então, nós precisamos imitar a Virgem Maria, né? E de que jeito imitar a Virgem Maria? Nós não fomos concebidos sem pecado original como ela, mas nós podemos nos manter com o coração cheio de pureza, em estado de graça santificante, por meio do sacramento da penitência, que também é chamado sacramento da reconciliação ou confissão, né? Nós estamos vivendo o tempo do Advento, estão acontecendo as chamadas celebrações penitenciais. Busque o sacramento da confissão, da penitência, restaure a graça divina no seu coração, restaure a amizade e o relacionamento com Deus, que o pecado muitas vezes quebra, né? Cultivar a pureza para responder ao chamado de Deus sem medo, em família, em comunidade, né? Depois, os versículos do 14 ao 15, o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Então, nós vemos, chama Adão, pergunta: o que aconteceu? Adão culpa a mulher. Chama a mulher, o que aconteceu? A mulher culpa a serpente. E Deus vai até a serpente perguntar, né? Mas é muito interessante que para a serpente, Deus não conversa com a serpente, né? O Senhor disse à serpente: por que fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos. Então, a serpente, ela é símbolo do mal, né? Ela é amaldiçoada, mas surge a esperança, né? O proto-evangelho promete vitória da descendência da mulher sobre o pecado, né? Então, o que é o proto-evangelho, padre? O proto-evangelho é esse versículo, é esse versículo que nós ouvimos, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse é o proto-evangelho, tá? Então,
teologicamente, interpreta-se como Maria, a mulher, e o seu filho Jesus Cristo, com a Imaculada Conceição garantindo a sua pureza para essa batalha espiritual, ferida apenas no calcanhar, que são os sofrimentos de Cristo, né? Então, essa promessa nos encoraja, gente, na luta contra o mal, né? Então, Maria, protetora, imaculada da igreja, né? Ela resistiu às tentações diárias, né? Não foi vencida pelo mal, pelos méritos de seu Filho Cristo, Jesus, né? Então, é aquela que também nos ajuda, nos fortalece nas nossas lutas diárias, né? Pela vida de oração, a importância de rezar o rosário, de estar em comunhão à Virgem Maria. Por quê? Porque ela é toda santa, gente, toda cheia de Deus, né? Então, nessa batalha espiritual que é a vida é uma batalha espiritual, não sei se vocês já perceberam, e não é uma batalha simplesmente para no dia a dia, para conseguir dinheiro, para correr atrás das coisas e para que tudo dê certo. Não é essa batalha também. Mas tem uma batalha pior por detrás disso, que é uma batalha espiritual entre o bem e o mal, e nós estamos lá no meio, né? A serpente, o antigo inimigo, o tempo todo querendo nos derrubar, querendo desfazer as nossas relações, querendo destruir nossas famílias, querendo colocar nossos sonhos, nossas metas e projetos no chão, na lama. E muitas vezes nós não percebemos a necessidade de estar em Deus, de estar com Deus, a necessidade de nos aproximar de Nossa Senhora, de termos Maria como nossa mãe querida, como nossa companheira diária. Parece que se torna um fardo rezar, se torna um fardo meditar, se torna um fardo estar na presença de Deus. Nós precisamos começar a perceber que não é um fardo, é uma necessidade. Porque senão os nossos empreendimentos, as nossas instituições, aquilo que amamos, não vai resistir nessa batalha. Satanás, a antiga serpente, nos quer destruídos, né? O pecado, a tentação é diária, a tentação é o tempo todo. Nós respiramos propostas ou intuições que vêm de dentro do nosso coração, que vêm pelo mal, que vêm pela concupiscência, né? Nós respiramos o tempo todo essas seduções de nos afastarmos de Deus, de cometermos coisas que não é do agrado de Deus. Como vencer? A oração, a vida de comunhão com Deus e com a Virgem Maria, né? Então, no fundo, essa solenidade hoje é um grande convite, né, nesse tempo do Advento, dentro do tempo do Advento, a nós restaurarmos a nossa vida de oração, a nossa vida espiritual, né? Nós restaurarmos. Depois o texto disse assim no versículo 20: o homem deu o nome de Eva, sua mulher, porque ela é a mãe de todos os viventes. Adão, ele nomeia Eva, né? Que significa no hebraico vida, ou vivente, né? Então, reconhecendo o seu papel maternal apesar da queda, apontando para a continuidade da vida humana sob a providência divina. Paralelamente, Maria, a quem nós chamamos de nova Eva, imaculada, ela torna-se mãe espiritual de todos pela sua concepção pura, gerando a vida eterna em Cristo, né? A vida eterna, que é o próprio Cristo, é gerado no ventre da Virgem Maria. Então, minha gente, nessa solenidade da Imaculada Conceição, que nós enxerguemos a Virgem Maria como um modelo de maternidade espiritual, né? E possamos nós todos valorizar a vida, né? As etapas da vida, defendendo os vulneráveis, cultivando a gratidão pela graça que nos faz viventes, né? Através dos atos de generosidade e proteção à família. Ou seja, né? Ainda depois da queda,
Adão nomeia Eva, com este nome, como mãe de todos os viventes. Ou seja, mesmo na sua fragilidade, como mãe, como aquela que por meio da qual veio o pecado, ela é reconhecida na sua importância. Mas a Virgem Maria, nova Eva, por meio dela veio a graça, veio o perdão e a redenção do que por Eva tinha sido a destruição. Muito bonito isso. O que nos chama, o que é um convite esse texto, né? Se por Eva veio o pecado, por Maria veio a redenção, a graça. Ora, na nossa vida nós somos convidados a imitar a Virgem Maria, Se alguma coisa na nossa vida, se alguém investe contra nós fazendo mal, respondamos com o bem. Se o mundo está se afastando de Deus, respondamos nos aproximando de Deus, Se alguém faz X, eu vou lá e vou fazer Y. Ou seja, eu sou convidado a ser a imagem da Virgem Maria na minha vida. Eu não preciso seguir os acontecimentos, as modas, as propostas, o que comumente as pessoas fazem. Eu sou convidado a ser a imagem da santidade que é refletida em Maria no mundo. No fundo, minha gente, ter autenticidade, que nós escolhamos por estar em Deus, por ser de Deus, de maneira autêntica. E olha, vai chegar um momento na nossa vida que, por sermos de Deus, por estarmos com Deus, nós vamos ter de escolher nos apartar de muitas situações, de muitas pessoas. Não tem jeito, gente. Ser de Deus não vai combinar com muitas coisas. Que nós façamos de maneira decidida, autêntica, resoluta, e que nós sejamos todos inteiros de Deus. Ora, ser de Deus, ter Maria como mãe, não nos isenta das nossas fraquezas, dos nossos pecados, mas faz com que nós nos edifiquemos, amadureçamos dia após dia, e vamos superando o que em nós é frágil, de maneira gradativa. Esse é o processo de conversão. Eu atendi confissão na minha paróquia, no sábado e domingo estava tendo retiro de jovens, e sábado pela manhã atendi confissão, e eu disse a vários jovens, alguns jovens disseram: padre, me afastei de Deus, da igreja, por causa das coisas que eu queria seguir, Por causa das coisas que eu queria seguir, por causa das coisas que fazia. Eu falei: olha, não faça mais isso. Esteja próximo de Deus, mesmo diante da sua fragilidade, para que Deus vá te transformando. Minha gente, eu sou da teoria seguinte: nós não podemos esperar atingir a nossa dignidade para poder se aproximar de Deus, porque nós nunca teremos dignidade suficiente, gente. Falei isso para vários jovens na confissão. Se vocês ficarem esperando atingir tamanha dignidade a ponto de se perceber digno de Deus para poder se aproximar dele, você não vai vir na igreja nunca mais, e todo mundo que está na igreja vai embora. Eu falei para um jovem, falei: olha, mesmo quando nós estamos em estado de graça santificante, por exemplo, até falei para ele: você agora, eu vou lhe conferir a absolvição sacramental, você vai ser perdoado de todos os pecados, sua alma vai estar repleta da presença de Cristo, pela graça do Espírito. Ainda assim você é indigno de Deus. Por quê? Porque o nosso ser é infinitamente menor do que o de Deus. Mesmo no estado de graça, nós somos indignos de Deus. Então não esperemos uma perfeição para estar junto com Ele. Estejamos junto dEle para que nós nos santifiquemos dia após dia. Agora, uma coisa é certa, gente. Quando nós estamos com Deus, a transformação vai acontecendo. Eu vejo muito isso na minha vida pessoalmente falando.
Não adianta dizer que Deus e o pecado, Deus e a iniquidade podem conviver tranquilamente. Não existe isso. Sejamos francos. Mas cada pessoa, cada ser humano tem o seu processo de conversão. E nós precisamos respeitar isso. Vai ter o momento certo. Não adianta dizer que Deus vai conviver o tempo todo com nossos crimes, né? com nossas irregularidades, com os nossos defeitos. Não. Mas Ele vai nos transformando. Eu já experimento isso na minha vida. Mas esteja perto de Deus e da Virgem Santíssima, né? Eu falei uma vez para uma pessoa, né? Questão de amizade, né? A pessoa veio falar um pouquinho, direção espiritual, né? Eu falei, olha, sua vida está toda bagunçada. Foi uma jovem, inclusive. Você precisa colocar sua vida em ordem, parar um pouco, fazer um momento de meditação, fazer um projeto de vida, rever suas amizades. Arranca fora da sua vida se alguma coisa não está te edificando. Arranca fora da sua vida se não te faz bem, não te faz crescer. Tira fora. Gente, nós temos que estar perto de pessoas que têm a capacidade de nos edificar para além de onde nós já estamos. Se você está convivendo com alguém que te degrada, que te destrói, que te diminui, que te faz regredir humanamente, espiritualmente, em qualquer âmbito da sua existência, cai fora. Cai fora. Conviva com pessoas que não te edifiquem. E aí nós podemos nos perguntar, mas padre, eu posso ser motivo de edificação para a pessoa? Sim, se você estiver percebendo que a sua presença tem feito diferença na vida daquela pessoa que está aquém de você, louvado seja Deus. Agora, se você está percebendo que a sua presença não faz diferença, a pessoa vamos dizer assim, ela é relutante, ela não se utiliza da sua presença para poder se edificar. E pelo contrário, ela está te degradando, te destruindo, cai fora. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos estar perto de pessoas que nos elevam. Ora, quem mais nos eleva, senão primeiramente Jesus Cristo, que é Deus, né? Mas também a Virgem Maria, gente. Por que colar em Nossa Senhora? Por que ter uma espiritualidade mariana? Por que rezar o rosário? Olha, para estar abraçado com gente que é santa por inteiro, como a Virgem Maria, para nós nos santificarmos, conversar com a mãe, contar com a mãe, entregar à mãe, né, as nossas lutas, pedir a oração, pedir intercessão. É questão de experimentar. Se você não tem uma espiritualidade mariana, faça experiência. Faça experiência. Então, minha gente, essa perícope de hoje revela a queda e a semente da redenção, né? Com a Virgem Maria como Imaculada Conceição, né? Nós vemos um esmagar do pecado pela graça. Então, essa solenidade de hoje nos convida a abraçarmos a inimizade com o mal, imitando a pureza de Eva renovada em Maria. Como assim abraçar a inimizade do mal? Ou seja, enfrentá-la. Então nós somos convidados a enfrentar o mal por meio da pureza da Virgem Maria, né? Com as armas que vêm de Deus, que é a graça do Espírito, da qual Maria é portadora por inteiro. Quando nós nos aproximamos da Virgem Maria, minha gente, nós recebemos da sua intercessão a graça da qual ela lança a mão, que é a presença completa de Deus, para nós lutarmos, enfrentarmos o mal, nos defrontarmos com o mal e vencermos. Né? Para vencermos batalhas da vida, nós precisamos de nos aliar a exércitos fortes. E esses são os santos, né? Sobremaneira a Virgem Maria. Que essa liturgia de hoje nos encoraje, né? E nos faça mais próximos de Deus e faça crescer também a nossa intimidade com Nossa Senhora.
Deus abençoe vocês, uma excelente segunda-feira, também uma excelente semana, e vamos caminhando juntos. Força e coragem, queridos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.